Graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje reiniciamos o nosso momento do Apocalipse, entrando na carta a Esmirna, registrada no capítulo 2 de Apocalipse. Vamos então abrir a nossa Bíblia. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Vamos estar lendo a partir do versículo 9 do capítulo 2 de Apocalipse. Carta à Igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Iniciamos apresentando, como Jesus tem feito ao longo das suas cartas. Ele aqui se identifica falando a igreja de Esmirna, a igreja que quer dizer perfume ou mirra, como aquele que foi morto e reviveu. Por que Jesus se apresentaria assim? Note, por exemplo, que na carta a Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus se identifica como uma testemunha daquilo que a igreja está passando, mostrando que ele próprio passou por isso também. Então ele se identifica aqui, em primeiro lugar, como: eu sou o primeiro e o último, eu sei todas as coisas, eu presenciei todas as coisas, eu conheço todas elas, mas aquilo que é extremamente importante para a igreja: eu passei pelas experiências que vocês passaram e vão passar também. Então, note que ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu, porque esta é a condição, esta é a situação que a igreja na condição de Esmirna vai enfrentar. Então, imediatamente ele se apresenta como alguém que passa pelo que eles mesmos passaram, né? Este é um consolo, obviamente. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui ele se coloca dizendo: eu sei as tuas obras. Obviamente, numa época em que a igreja estaria sendo perseguida como nunca, uma vez que a igreja de Esmirna vive no período, para a gente poder colocar o tempo dela, como vive no período do ano 100 ao ano 323, que foi exatamente o período em que a igreja sofre a maior perseguição e morte, muitos morreram. Ele se apresenta não só como que foi morto e reviveu, mas ele apresenta o seguinte: eu sei as tuas obras, eu sei que a perseguição e a morte de muitos dos meus irmãos está sendo movida exatamente porque vocês têm trabalhado pelo Evangelho. E a tribulação que vocês têm passado, eu conheço todas as coisas que vocês têm sofrido, as obras, conheço a tribulação, conheço a pobreza de vocês. E note que interessante, numa época em que vivemos, onde se prega a teologia da prosperidade, Jesus está falando que a igreja perseguida, a igreja que teria os seus mártires, é uma igreja que seria pobre. Algo tem que estar errado com esse evangelho da prosperidade sendo pregado, e não é difícil entender. E mais, ele diz aqui: mas tu és rico. Como pode uma igreja ser pobre e ao mesmo tempo ser rica? Pobre em bens materiais, mas rica espiritualmente, rica na fé. Veja que no primeiro sermão de Jesus, que é o sermão das bem-aventuranças, no capítulo 5 do livro de Mateus, veja que nós encontramos exatamente isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses pobres de espírito são aqueles que se sentem humildes. A humildade é a primeira característica de uma igreja ou de uma pessoa que quer de fato servir a Deus. E ele vem e apresenta: mas tu és rico. Por quê? Porque quanto mais você se sente pobre espiritualmente, mais rico em fé possivelmente você vai estar. Não são aqueles que se acham bem. Muitas vezes a gente diz: como é que está a tua fé? Ah, não, a minha fé está boa, eu tenho muita fé. Muito perigoso esse tipo de afirmação. Na verdade, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, menos fé nós achamos que temos. O ser humano não se avalia a si próprio como sendo uma pessoa cheia de fé, como uma pessoa cheia de discernimento. Cristo dá o discernimento, e quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, pior nós nos sentimos. E é assim mesmo.
Porém, não é porque eu me sinto mal espiritualmente que eu de fato estou. É o céu quem avalia isso com clareza, é Cristo, o justo juiz, que sabe assim. Então, a humildade, ela caracteriza os verdadeiros servos de Deus. Mas note que aqueles que se sentem pobres espiritualmente são ricos na verdade. E isso é fantástico, né? A pobreza aqui material, ela obviamente que ela vai acompanhar os filhos de Deus à medida que o tempo do fim se aproxima, porque de fato a perseguição é assim. Os verdadeiros filhos de Deus daqui para frente terão inclusive seus bens confiscados, não poderão comprar nem vender. Tudo isso está no livro do Apocalipse e é um fato. Enquanto o inimigo prega a teologia da prosperidade, que é exatamente contrário ao que Deus tem ensinado, Deus tem dito que aqueles que querem realmente servir a Deus têm que entender e têm que fazer os cálculos, porque firmar-se sobre a rocha é saber que o que espera a cada um de nós, se somos de fato servos de Deus, o que espera a igreja na condição de Esmirna futura é exatamente o que aconteceu na igreja de Esmirna no passado. Nada de novo debaixo do sol. Então, é um fato que ele já antecipa o problema que vamos ter daqui a pouco, onde nossos bens serão confiscados, onde não poderemos comprar nem vender, onde teremos tribulação, onde será decretada a nossa morte, inclusive, vai acontecer de novo. Lembrem-se, né, que isso já ocorreu no passado. E ele diz, mas conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui, obviamente, não está falando dos judeus físicos, dos judeus que estão naquela região de Israel. Está falando aqui dos judeus espirituais. Ele diz, e a blasfêmia daqueles que se dizem cristãos e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, não se espante, Jesus disse que viriam muitos falsos cristos e muitos falsos profetas e enganariam a muitos, inclusive, se possível fosse, os escolhidos. Estes são a sinagoga de Satanás, os que estão condicionados aqui, que fazem frente e que perseguem a verdadeira igreja de Deus, são então a sinagoga de Satanás. E aí ele diz, nada temas, no versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer, não tenha medo quanto às coisas que você vai padecer. É lógico que quando você ouve uma mensagem dessa, que nossos bens serão confiscados, que será decretada a nossa morte, imediatamente o medo pode se apoderar de nós. Jesus se antecipa a esse nosso sentimento e diz, não tema as coisas que vocês vão padecer, não temam. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, inclusive, não tema, não precisa ter medo, para que sejais tentados. Vai lançar você na prisão para ver se você nega a tua fé. Mas, diz ele, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então Jesus está dizendo o seguinte, né? Não precisa ter medo, eu estarei contigo. Eu não permitirei que você fraqueje. Porém, eles vão jogar vocês na prisão para você ser tentado, para ver se você nega o meu nome, para ver se você nega a minha fé. Esse é o objetivo do inimigo. Tereis uma tribulação de 10 dias. Curiosamente, a igreja de Esmirna sofreu uma perseguição violenta por 10 anos, 10 dias proféticos, 10 anos, exatamente do ano 303 ao ano 313. Foi a perseguição mais implacável. Mas não esqueça, por favor, da época também de 538 a 1798, quando a Igreja Católica, através do papado, através da Inquisição, perseguiu violentamente nossos irmãos. Jerônimo, John Russo, Wycliffe, Cranmer, todos esses, Lutero, todos esses foram perseguidos violentamente. Alguns foram lançados na prisão, como Lutero, e outros selaram, né, a sua fé como mártires queimados na estaca. E curiosamente também, pessoas que eram colocadas na estaca para queimar morriam cantando. Humanamente impossível você morrer cantando. A promessa de Cristo se cumpriu ali também. Não temas. Esta sinagoga de Satanás, esta igreja que perseguiu e matou o povo de Deus, também teve seu cumprimento no período da Inquisição, onde milhares de cristãos morreram. Esta igreja que tem lançado, de fato, as doutrinas babilônicas a todo mundo e perseguiu e vai perseguir de novo o povo de Deus, todos aqueles que de fato estiverem na condição de Esmirna. Claro que
Para aqueles que deverão ser mártires, Cristo Jesus dará o dom para isso, de tal maneira que o diabo não possa triunfar sobre eles. Na verdade, nós podemos ter medo hoje, mas será um privilégio cada um daqueles que serão mártires um dia, porque trilharão literalmente os passos que o nosso Mestre trilhou. Que Deus o abençoe grandemente e que você possa estar conosco na finalização do estudo da Carta da Esmirna, que termina também com uma promessa maravilhosa. Deus seja contigo.